quero dizer que são todos muito bem-vindos. Quem é da casa, quem não é da casa, porque eu acredito que a igreja é o melhor lugar para se estar no domingo à tarde. Amém? Amém. Amém. E eu fico muito feliz que cada um de nós escolheu estar neste primeiro domingo deste ano de 2025 aqui na ICMAV. E acreditem, nenhum de vocês está aqui por acaso. Amém? Nós acreditamos que Deus tem um propósito para todas as coisas. E se Deus tem um propósito para todas as coisas, Ele também tem um propósito para vocês. Amém? Então sintam-se bem-vindos, sintam-se amados, sintam-se parte da nossa família. Amém? Esta é a vossa casa. Como minha esposa já disse, esta é a vossa casa. Amém? E estamos aqui para aquilo que for necessário. Amém? Amém. E se não formos só nós os pastores, os membros da ICMAV também estão aqui para aquilo que for necessário. Não é, Marisa? Aleluia. Amém. A Marisa é uma bênção. Amém? Vocês são bem-vindos. Amém? Vamos à palavra de Deus. E sabem, eu acredito que eu coloquei aqui um tema muito interessante que eu quero deixar aqui hoje para vocês. Eu acredito que 2025 é um ano muito especial. Amém? É um ano que nos vai levar a cada um de nós, não só a igreja, mas a cada um de nós a desafios mais altos. Algo que Deus vai nos desafiar. Sabemos que Ele sempre nos desafia em todas as coisas, porque nós mesmos por nós não estamos capacitados para aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, mas que o Espírito Santo de Deus nos tem ajudado a alcançar objetivos. Mas eu acredito que este ano é o ano. É o ano em que nós vamos ser desafiados para algo que nós talvez nem imaginemos, nem pensemos. Talvez nunca nos passou pela cabeça aquilo que Deus tem preparado para nós neste ano de 2025. Amém? E se calhar por isso é que vocês estão todos aqui, lindos, a olhar para mim hoje. Amém? Amém. Amém. Então eu coloquei hoje aqui uma palavra, desafios para 2025. Eu quero deixar aqui 3 desafios, mas eu quero falar num homem que foi rei. Amém? E a história deste homem resume-se muito basicamente em 2 de Crónicas, capítulo 26. E este homem se chamava Uzias. Amém? Não sei se vocês todos já ouviram falar neste homem, neste rei. E Uzias foi um rei que, a seguir a Davi, foi talvez o rei mais poderoso de Judá. Amém? Durante todo o reinado daquele tempo, este homem talvez foi o homem mais poderoso, o homem que mais influenciou Judá, o homem que se destacou em algumas ações, mesmo a nível militar. E sabem, ele agarrou numa nação que estava falida, numa nação que estava mal, e ele a transformou. Ele a transformou e ele a revolucionou em várias áreas, não só na agricultura, a nível militar, em muitas áreas. Sabem, mas Uzias, este rei, ele foi um rei, foi um homem que ele utilizou Deus como se fosse um trampolim para o seu próprio benefício. Nós podemos ver um rei que foi bom para a nação, nós podemos ver um rei que fez coisas muito boas, fez coisas grandiosas naquela altura, mas também foi um rei que, ao fim e ao cabo, ele pensou muito em si mesmo. Era um homem egocêntrico, era um homem que queria o sucesso, era um homem que, para alcançar os seus objetivos, ele usava de Deus como lança para poder alcançar aquilo que ele queria. Amém? E ele, através disso, ele conseguiu muitas bênçãos. Mas sabem, este Uzias, e eu quero em primeiro lugar que nós entendamos que existe um Uzias em cada um de nós. Cada um de nós tem este homem, porque quando nós pensamos aquilo que nós éramos, e muitas vezes aquilo que nós refletimos na nossa vida, quando o nosso eu, ele sobressai,
existe esta personagem, porque muitas vezes nós usamos de artimanhas também para alcançar, através de Deus, aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós pensamos assim: Deus dá-me um trabalho, e Deus dá-te um trabalho, e no dia que tu consegues o trabalho, tu esqueces Deus. No dia que tu queres uma casa que Deus te dá, Deus dá-te uma casa, e no dia que tu tens a casa, tu esqueces Deus. Então nós usamos muitas vezes de trampolim para alcançar aquilo que nós queremos através de Deus. E quando alcançamos, nós esquecemos. Esse é Uzias. Esse é o Uzias que há dentro de nós. É esta personagem, este rei, que foi bom e que ele existe. Amém? Então, eu vou ler uma passagem agora onde fala de Uzias, e essa passagem está em Isaías 6, do versículo 1 a 8. Uma passagem bastante conhecida, porque acaba por ser o chamado do profeta, que é Isaías. Mas sabem, eu não quero falar de Isaías. É interessante que eu vou usar uma passagem de Isaías, em que é o seu chamado, em que ele viu coisas maravilhosas, e talvez nós até, no nosso eu, não sei se vocês já imaginaram, mas às vezes nós sonhamos em ver as glórias de Deus desta forma, como está aqui escrito. Amém? E eu vou ler o que é que diz. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre o trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até que eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e declarou-me: Vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Até aqui. Sabem, como eu já disse, esta passagem é bastante conhecida pelo seu esplendor, por aquilo que Isaías viveu, por aquilo que foi o chamado de Isaías. Mas eu queria tirar aqui 3 desafios importantes para este ano de 2025. E creio que é algo que até para mim é desafiante. Amém? Até para nós que somos cristãos há muitos anos, alguns até nascemos, como nós dizemos, na igreja, e não deixa de ser desafiante. Amém? Então o primeiro desafio que eu queria lançar para vocês é: o teu Uzias tem que morrer. Amém? O teu Uzias tem que morrer. E no versículo 1 diz assim: O ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Amém? Sabem, em primeiro lugar, aquilo que nós temos que fazer, porque assim, e porque nós não podemos matar algo que nós não temos conhecimento, nós não podemos matar algo que nós não sabemos que existe dentro de nós, nós não podemos matar algo que muitas vezes está escondido, muitas vezes está camuflado com coisas que nós temos na nossa vida. Amém? A primeira coisa que nós temos que detectar é o nosso Uzias. Quem é o Uzias para ti? Amém? Qual é o Uzias? Qual é aquela parte do teu eu que te interessa ser catapultado por Deus? Amém? Quando nós pensamos em algumas coisas que pode ser o nosso Uzias, eu posso lembrar-me, pode ser os meus interesses pessoais,
pode ser a minha família, pode ser os meus bens, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho. Tudo isso pode ser o nosso Uzias. Mas sabem, quando nós usamos essa figura para nós alcançarmos as coisas, certamente as coisas vão ser esquecidas depois. Porquê? Porque não é a atitude mais certa. Não é a maneira mais correta de nós alcançarmos o favor de Deus. Porque o favor de Deus nós alcançamos através do sangue de Jesus Cristo. O favor de Deus nós alcançamos através do reconhecimento que Ele é Rei e Senhor da nossa vida. Amém? Deus não precisa dos nossos favores. Vocês sabem que Deus não precisa de cada um de nós? Deus não precisa de ninguém. Ele é soberano. Se Ele te salva, se Ele te dá a oportunidade de tu seres uma melhor pessoa, não é porque Ele precisa de ti, porque para o adorar Ele tem os anjos. Para o adorar Ele tem as hostes celestiais. Tudo isso é criado para adorar. Se Ele te salva é porque Ele te ama. Se Ele te dá uma oportunidade é porque Ele quer que tu sejas uma pessoa segundo o coração de Deus. Amém? Então como é que nós podemos matar o nosso Uzias? Quando nós detectamos o nosso Uzias, quando nós detectamos aquilo que é interesseiro para com Deus, amém? É importante nós resistirmos. Amém? É importante nós resistirmos e enfrentarmos aquilo que nos está a persuadir a fazer as coisas mal. Amém? Então muitas vezes não é necessário, não é fácil, não é agradável nós reconhecermos que as coisas estão mal, que a minha atitude não é a melhor, que eu devia agir de uma outra forma. Não é fácil, mas é necessário. Amém? E quando nós fazemos isso muitas vezes dói, isso muitas vezes nos traz dor, muitas vezes nos traz constrangimento, porque estamos a reconhecer fraquezas da nossa carne, fraquezas da nossa vida. Amém? E quando nós muitas vezes olhamos ao espelho, todos nós temos uma imagem de uma pessoa forte. Todos nós temos uma imagem de uma pessoa que muitas vezes até pode ser autossuficiente. Se calhar para algumas coisas até nem precisamos de Deus. Eu no meu trabalho, se eu pensar que no meu trabalho, eu sou cozinheiro, né? Mas no meu trabalho, para fazer um esparguete, eu não preciso de Deus. Não é? Porque é algo que eu faço por mim mesmo, com habilidade. Deus nos tem dado habilidades. Mas quando eu penso que em todas as coisas, até para fazer um esparguete, eu posso depender de Deus. Amém? Eu posso depender de Deus. Eu posso depender da capacidade que Ele me dá. Eu posso depender, porque eu tenho que encontrar um propósito para todas as coisas. Quando eu encontro um propósito para aquilo que é o meu trabalho, amém? A minha atitude do meu trabalho, da minha vida, ela muda completamente. Amém? Então deixa de reinar algo em que sou eu para reinar a presença do Espírito Santo na minha vida. Amém? Nós não conseguimos, muitas vezes nós pensamos, se nós pensarmos num copo que tem um líquido, para nós colocarmos outro líquido, o que lá está dentro, ele tem que ser esvaziado. Ele tem que ser esvaziado. Nós não podemos encher algo que está cheio. Amém? Então nós temos que aprender que temos que matar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos impulsiona a agir errado. Amém? Amém? Sabem, enquanto nós tivermos um Uzias a viver dentro de nós, nós iremos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Amém? Porque as coisas de Deus não têm a importância que deveriam ter. Amém? É importante nós sermos fiéis àquilo que nós temos que fazer para Deus. Aquilo que Deus coloca na nossa mão, é importante nós tratarmos com amor. Amém? Deus tem colocado pessoas nas nossas mãos. Nós podíamos tratar de qualquer maneira. Nós podíamos tratar de qualquer forma. Mas nós tratamos com o amor de Deus. Porque o amor de Deus nos impulsiona a agir de forma para com essas pessoas, de forma em que Deus se agrada. Amém? Amém? E nós amamos pessoas. Amém? Enquanto Uzias viver dentro de nós não iremos obedecer em tudo ao Senhor. Sabem porquê? Porque existem outras prioridades. Muitas vezes nós
Um exemplo muito prático, domingo é dia de ir ao culto, domingo é dia de ir à igreja, domingo é dia de ter um tempo com os meus irmãos, pertencer, ser uma família. Mas como eu tenho outras prioridades, então eu vou para outros lados. Muitas pessoas acham que vir à igreja é quando se tem tempo. Mas sabem, o meu desafio para este ano é que as outras coisas é quando se tem tempo. Estar na presença de Deus tem que ser uma prioridade na nossa vida. Vir à igreja, estar a pertencer a uma família, tem que ser uma prioridade na nossa vida. E depois as outras coisas. Amém? Depois as outras coisas. Amém? Isso é dar prioridade às coisas de Deus. Amém? Enquanto os dias viver dentro de nós, iremos nos relacionar com Deus somente por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. Amém? O que é que tu podes fazer, Deus? O que é que tu me podes dar? Sabem, com os dias dentro de nós, com esta figura, nós andamos com Deus na base do interesse. Amém? Deus, cura-me. Deus, eu te amo porque tu me podes curar. Deus, eu te amo porque tu me podes dar um bom trabalho. Deus, eu te amo porque tu me podes dar uma boa família. Deus, eu te amo porque qualquer coisa. Amém? Mas Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Amém? Deus quer ter um relacionamento connosco de intimidade por aquilo que Ele é, pelo seu amor. Ele é amor, Ele é paz, Ele é paciência, Ele é alegria, Ele é bondade. Amém? E aquilo que nós temos que fazer é reconhecer em Deus o amor de Deus. Não por aquilo que Ele pode, mas por aquilo que Ele é. Amém? E Deus é um Deus bom. Amém? Deus é um Deus bom. Amém? Sabe? Este é o nosso primeiro desafio. Amém? Tudo o que está em ti que seja contrário ao relacionamento com Deus, de uma forma amorosa, de uma forma de pai para filho, amém? De uma forma de amor, ele tem que morrer. Amém? Este é o primeiro desafio. Amém? E nós podemos pensar aquilo que pode ser muita coisa. Amém? Pode ser a nossa teimosia, a nossa vontade, os nossos desejos, amém? Depressões, ansiedades, tudo isso que nos afasta do amor de Deus, aquilo que nos dá a luta para estarmos na presença de Deus, Ele possa morrer. Amém? E hoje é o dia que Deus designou para que morressem os dias da tua vida. Amém? Neste primeiro dia deste primeiro domingo do ano 2025. Amém? Vamos matar os dias da nossa vida. Amém? Porque quando isso acontece, está lá escrito no versículo, e assim, a aba do seu manto, Ele preenche o templo. A glória de Deus, Ele vai preencher a tua vida. Porque quem é o templo do Espírito Santo agora mesmo? Somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus nos tem salvo para nós sermos o templo do Espírito Santo. Então, quando nós decidimos matar aquilo que nos atropela, a glória de Deus, Ele vai encher a nossa vida. A aba do seu manto, Ele vai inundar a tua vida. Amém? Amém. Em segundo lugar, o segundo desafio é reconhecer a tua condição. Diz assim no versículo 5: Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabem? A maioria das vezes custa-nos reconhecer a nossa condição. O que é que eu fiz? O que é que eu sou? O que é que eu faço? O que é que está mal em mim? Sabem, muitas vezes nós temos mais dificuldade em apontar os defeitos dos outros do que os nossos defeitos. Sabem, se eu perguntar assim, para mim mesmo qual é o meu defeito, eu não tenho defeitos. Se cada um de vocês perguntar a vocês qual é os vossos defeitos, eu sou um pouco teimoso, mas só um pouquinho. Não muito. É um defeito pequenino. Mas quantos de nós conseguem reconhecer todos os defeitos que nós temos? É mais fácil nós perguntarmos à minha esposa qual é os meus defeitos, que ela vai enumerar uma lista.
um caderno. E depois vai pôr lá uma coisinha boa. Não, põe algumas coisas boas, amém? Mas é muito mais fácil nós perguntarmos às outras pessoas quais são os nossos defeitos, principalmente quando é cônjuge. Não é, Sandra? Pergunta lá ao Horácio quais são os teus defeitos. Uma lista, não é? Melhor não. Amém? Nós próprios não temos a capacidade de apontar os nossos defeitos. É difícil. É duro. E muitas vezes quando nós reconhecemos os nossos defeitos, dói. Porquê? Porque muitas vezes não temos solução para emendar aquilo que está mal em nós. Amém? Mas sabem, Isaías, ele reconheceu. Diz lá, ele reconheceu. Ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros. Sou um homem que os meus lábios não são puros perante o Senhor. Sou um homem que aquilo que eu falo não é agradável às pessoas. A minha vida não é agradável. A minha vida não é agradável a Deus. Sabem? Mas é importante nós reconhecermos. Isaías, ele reconheceu isto. Amém? E nós temos que reconhecer que a nossa condição não é boa. A nossa condição não é boa. A nossa condição só é boa quando nós somos justificados através do sangue de Jesus. Em que nós deixamos de ser maus, em que nós deixamos de ser pecadores, em que nós deixamos de ser pessoas horrorosas, porque na condição em que nós estamos, é isso que nós somos. É isso que nós somos. Amém? Para através do sangue de Jesus nós percebermos que temos solução para a nossa vida. Amém? Amém? É importante nós reconhecermos que Deus, Ele é Senhor. E foi o que Isaías fez. Amém? Ainda assim Deus, Ele se quer revelar a cada um de nós, a cada dia. Ele se quer revelar a ti hoje. Ele se quer revelar a ti neste ano 2025. Amém? Ele se quer revelar durante este processo em que tu vais perceber que o melhor da tua vida é a presença de Deus. Amém? E este é o desafio. Amém? É o desafio. Este ano é o Deus em que Ele se quer revelar de uma maneira sobrenatural à tua vida. Amém? É o ano, é o tal. Vocês usamos muito essa expressão, é o tal. Este ano é o tal para a tua vida. Amém? Em que Deus vai transformar, em que Deus vai modificar, em que Deus vai te fazer uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu gosto muito quando a Bíblia fala de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que nós ainda estamos muito longe disso, mas não é impossível. Porque se nós analisarmos a vida de Davi, ele cometeu adultério, ele fez montes de asneiras. Montes. Se nós quando lemos a vida de Davi, ele foi um rei, mas Deus disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém? É um homem segundo o coração de Deus, porque o Davi dizia: mais vale um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Mais vale um dia na tua presença do que em outra parte mil. Eu gostava de estar só contigo e em mais lado nenhum. Em mais lado nenhum. Amém? Então vamos reconhecer a nossa condição. Este é o ano de nós reconhecermos que precisamos de Deus. Este é o ano de nós reconhecermos que 2024 pode não ter sido muito bom. 2024 pode ter sido um ano de muitas lutas, muitas tristezas, muitos desafios. Mas este é o ano em que nós vamos reconhecer que precisamos de Deus para a nossa vida. Amém? Reconhecer que Deus é o mais importante para nós. Amém? Amém. Terceiro desafio diz reconhecer que Deus tem um propósito para ti. Amém? Este é o terceiro desafio. E diz assim no versículo 8: em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabem? Isaías, ele está numa situação com um cenário em que não é normal. Eu não sei quantos de vocês já viram este cenário. Anjos a louvar a Deus com as asas e com as vozes. Eu acho que todos nós gostaríamos de ver um dia. Vamos ver na glória, talvez. Não é? Mas todos nós um dia imaginamos isso. É algo glorioso. Algo em que Deus ele é glorificado em todo o tempo. Algo único.
Mas sabem, quando eu penso neste versículo, em que Deus, Ele diz, Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando eu penso nesta figura, eu vejo que Isaías ele está a viver algo único, mas eu vejo que Isaías ele está a viver algo único sozinho. Algo único, eu não sei onde, a Bíblia não relata onde é que ele estava, mas eu acredito que ele pudesse estar sozinho. Agora, eu às vezes penso assim, Deus não é louco, pois não? Então, Deus pergunta a Isaías, a quem enviarei? A uma pessoa que está sozinha? Não sei se vocês pensam nisso. Deus pergunta a Isaías, que está sozinho, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando eu penso nesta figura, se eu perguntar assim, João, a quem é que eu vou... Se o João está sozinho numa sala, e eu digo assim, João, a quem é que eu vou pedir para ir buscar pão? Eu estou a dizer, João, vai lá buscar pão, não é? Não é? Assim, então, aquilo que nós podemos ver nesta figura é que Deus está a perguntar a Isaías quem há de ir por nós, a dizer assim, olha, tu tens que ir por nós. Nós, Deus, nós não é uma figura qualquer. Nós é Deus, o Filho e o Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Ok? Deus está-se a referir a um homem que tem que ir por nós, que está sozinho, numa linguagem figurada, a dizer assim, tu tens que ir. Arregaça as mangas. Tu tens que ir. Amém? E eu penso, quando nós pensamos, muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus quer falar connosco. E Deus, neste momento, pode estar a perguntar, quem há de ir por nós? Neste ano de 2025, quem há de ir por nós? E quando Deus fala quem há de ir por nós, é quem há de servir por nós. Quem há de alcançar pessoas por nós. Amém? Quem há de ser discipulado por nós? Quem há de? Quem? E Deus neste ano de 2025, Ele está a perguntar a cada um de nós, quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Amém? É bom que nós entendamos, muitas vezes nós, quando Deus nos pergunta quem há de ir por nós, muitas vezes nós olhamos para o lado, porque achamos que a pergunta não é para cada um de nós. Sabem, eu quando eu era adolescente e Deus me chamou, eu servi 3 anos como voluntário no Centro de Recuperação de Toxicodependência, o Desafio Jovem, e quando eu saí, eu comecei a servir na igreja na área dos jovens, mais a minha esposa, ainda não éramos casados nessa altura, ainda éramos só amigos, e houve uma altura em que, quando nós casámos, nós deixámos de pensar naquilo que era a obra de Deus e começámos a pensar naquilo que era supostamente o melhor para a nossa família. Trabalhar, comprar casa, ter filhos. E quando Deus perguntava naquela altura quem há de ir por nós, nós olhávamos para as outras pessoas porque achávamos que esse quem não era para nós. Achávamos que esse quem não estava indicado à condição de vida que nós tínhamos ou que nós tínhamos projetado. Quando nós percebemos, porque assim, esta pergunta não é apenas momentânea, essa pergunta Deus te faz toda a tua vida. Assim, até tu partires, Deus te pergunta quem? Porque Deus está sempre na esperança em que tu digas, eis-me aqui. Envia-me a mim. Sou eu, Senhor. Envia-me a mim. Eu não vou olhar para o lado. Eu não vou olhar se é a Irina, se é o Mário, se é a minha esposa, se é o Gil, se é a Marisa, se é a Sandra. Não. Deus, sou eu.
Sou eu, agora é o momento. Agora é o tempo. Sabe quando Deus pergunta quem, a condição de Isaías, ele foi um dos maiores profetas que houve. Mas Deus não quer que tu abdiques da tua vida. Deus não quer que tu abdiques da tua família. Deus não quer que tu abdiques de tudo aquilo que tu achas que podes fazer. Apenas Deus quer que Ele seja a pessoa principal em tudo isso. Porque quando Ele é a pessoa principal em todas as coisas que nós fazemos, nós vamos priorizar tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Para Deus. Deus não te diz para nós ficarmos sem trabalho para servir. Não, Deus diz que servir faz parte daquilo que tu consegues organizar na tua vida para dar para Deus. Amém? Deus não quer que tu deixes ou abdiques de tudo. Não, Deus quer é complementar o teu tudo. Deus quer complementar. Amém? Então este ano é tempo de nós dizermos: eis-me aqui, Senhor. Este ano é tempo de nós dizermos: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, estou aqui para aquilo que tu quiseres. Deus, estou aqui, estou disponível. Envia-me a mim. Amém? E este é o terceiro desafio. Nós entendermos que existe um propósito maior que a nossa vida normal, maior que a nossa vida rotineira, maior que a nossa vida muitas vezes sem sentido. Que existe um propósito na nossa vida. E quando nós entendermos que Deus, Ele tem um propósito maior para todas as coisas, nós vamos ser objetivos naquilo que nós fazemos. Amém? E vamos amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus. Amém? Vais ficar de pé. Amém? Amém. Amém. Eu nunca começar o ano sem nós sem orar. Amém. Eu tenho dois desafios, duas perguntas para fazer nesta tarde. Amém. E vocês não precisam de sair do vosso lugar. Basta fechar os vossos olhos e dizer: Deus. E o primeiro desafio é nós pensarmos: Deus, 2024 foi um ano tão mau, mas muitas coisas daquilo que aconteceram eu também tive a culpa. Muitas coisas daquilo que aconteceram foi consequência das minhas decisões, consequência dos meus atos, consequência de uma vida onde eu não fui, onde tu não foste o centro. Deus, não foi bom 2024. Mas este ano eu quero reconhecer os meus erros. Eu quero reconhecer onde errei, Deus. Eu quero reconhecer aquilo que eu podia ter feito diferente. Aquilo que eu podia ter agido de uma forma diferente. Aquilo que eu podia, Senhor, as escolhas que eu podia ter feito diferente. E que muitas vezes me levaram a tempos de desgosto, a tempos de tristeza, a tempos de deserto, a tempos de choro. Deus, mas neste momento eu quero que Tu renoves a minha vida, Pai. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, eu quero que hoje seja a minha manhã. Eu quero que hoje seja a minha manhã. Que a Tua alegria possa inundar a minha vida, Pai. Amém. Se tu achas que, se tu sentes que estás nesta condição, ora a Deus neste tempo. Ora a Deus neste momento. Entrega tudo o que tens. Entrega a tua vida, entrega o teu mundo. Entrega tudo nas mãos de Deus.
Entrega tudo nas mãos de Deus. Para que este ano de 2025 eu possa ser um ano diferente. Um ano diferente. O outro desafio é este. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho fugido da tua presença, eu tenho fugido desta pergunta que tu tantas vezes me tens dito. Eu tenho olhado para o lado a pensar que aquilo que tu me dizes não é para mim, é apenas para os outros. Mas Deus, tu estás-me a perguntar quem? E hoje eu quero dizer que sou eu. Aqui estou. Aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Envia-me para que eu possa ser uma influência. Envia-me para que eu possa ser alguém diferente, alguém que te possa servir com amor, que te possa entregar os meus talentos, que te possa entregar aquilo que tu me tens dado. Deus, envia-me a mim. Deus, que eu possa estar disponível. E se é isto que tu queres, se é isto que tu queres, então declara com a tua boca: Deus, é isto que eu quero. Assim como fez o profeta Isaías, envia-me a mim. Se é isto que tu queres, fala com a tua boca. Não fales só com a tua mente. Não fales só com o teu coração. Não. Abre a tua boca. Deus gosta de ouvir a nossa voz. Deus gosta de ouvir as nossas palavras. Deus não nos deu boca para nós ficarmos mudos. Deus nos deu boca para nós falarmos. Amém? Amém. Pai, nesta tarde, Senhor, eu levo a minha voz, Deus, e entrego cada um dos meus irmãos, Senhor, cada visita, cada um que está neste lugar. Deus, que a tua palavra possa tocar os nossos corações. Deus, e que tu nos incomodes. Que tu nos incomodes, Deus, com a tua presença, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que... Deus, a tua palavra é viva, Senhor. A tua palavra é viva e ela mexe com o nosso ser, ela mexe com o nosso coração, Senhor. Então, Deus, incomoda-nos, Senhor. Não nos deixes ficar acomodados às circunstâncias, acomodados àquilo que tu muitas vezes nós pensamos, Deus, que é o mais prático, que é o mais cómodo, Senhor. Deus, incomoda a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.